Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a Lola e o Tutu, né? Na verdade, é um vídeo de apresentação deles, que inclusive já era para eu ter postado aqui no canal, já estava pronto, mas ainda não tinha postado. E eu vou falar um pouquinho sobre como eles chegaram até mim. Então, nós vamos começar pela Lola. A Lola, ela atualmente tem 5 anos de idade. Quando eu peguei ela pra cuidar, ela tinha por volta de 3 meses de vida, mais ou menos. Tava bem magrinha mesmo. Ela foi deixada na porta de hoje, né? Uma ex-colega minha de serviço que me ofereceu ela, porque ela já cria bastante gato, então não tinha como ela colher. Inclusive, ela é cuidadora, né? Ela tira os gatinhos de rua, castra e procura lares para eles, né? E ela não poderia ficar com mais, porque ela já tinha bastante. Aí ela foi, me ofereceu. E a princípio eu falei que não podia ficar, né? Porque onde eu morava não aceitava bicho, né? De espécie alguma. Então eu fiquei relutando, né? Porque não porque eu não gosto de gato. Sim, eu gosto, sempre gostei de gato. Mas assim, tem lugares que não aceitam, né? A gente criar. Então, aí por isso que eu falei pra ela, não, por agora não tem como eu ficar com ela. E era julho de 2017. Tava fazendo bastante frio, era um mês bem frio onde eu morava na época. E eu fui com aquilo na cabeça, né, de tipo, nossa, eu poderia ter ficado com ela e tal. Tadinha, tá sozinha, depois vai voltar pra rua, né? Mas de todo jeito, naquele momento eu não poderia fazer nada, né? Porque eu morava de aluguel, morava sozinha numa kitnet bem pequena, então não tinha como. Aí, o que que eu fiz? Eu não aquietei enquanto eu não fui lá conversar, né, com a dona da kitnet onde eu morava e falei com ela, né, que se eu poderia criar um gatinho, né, falei que ele não ia incomodar ninguém, que eu ia arrumar o cantinho dele, que ia ficar lá só comigo, né. Aí ela foi, ficou meio pensativa assim, né, mas acaba que aceitou, né? Aceitou e eu levei ela para casa, né? Liguei para minha amiga. E até então eu não conhecia a Lola. Ela só tinha me falado que tinha um gatinho abandonado, assim, assim, assado, e que era fêmea. Aí na época também eu falei pra ela, né? Tipo, não tinha experiência nenhuma em criar gato. E ela falou pra mim: não, eu te dou ela vermifugada e com vale castração. Aí eu, tá bom, tranquilo então. Aí foi, eu peguei ela, no outro dia ela levou ela lá na caixinha lá na minha casa. E eu só fui conhecer a bendita Lola no dia que ela levou mesmo. E quando eu peguei ela no colo, nossa, gente, aquele olharzinho dela assim, de gratidão, não tem preço. Tadinha, nossa, eu vou ter um lar. Foi maravilhoso, né? Mas ela tava tão magrinha, pequenininha, e assim, levou uns dias para ela se adaptar lá em casa comigo. E assim, em torno de uma semana. E logo ela foi crescendo também. Quando ela completou, acho que acredito que 6 meses, eu mandei castrar, né? Mandei castrar. E ela teve uma recuperação bem lenta, né? Mas, por fim, acabou que deu tudo certo. Dentro de 15 dias ela já estava curada, já estava tranquila. Aí se passou mais ou menos um ano e meio que ela estava comigo, ela começou a ter umas crises de dores. Assim, era tão forte que ela gritava de tanta dor. Levava ela no veterinário, aplicava medicação e liberava. Nisso foi uns meses até que eu levei ela em outra clínica, porque quando a gente está meio perturbado, não tem experiência nenhuma com criação, naquela época eu realmente não tinha, a gente vai na mesma clínica e é a mesma coisa que a gente ficar dando murro em ponta de faca, né? E o médico não passava outra coisa, não passava exames assim para saber o que levava ela a sentir aquela dor tão forte. Mas aí, quando eu resolvi levar ela em outro lugar, ele pediu para fazer um ultrassom e uma bateria de exames lá, exames de sangue e outros exames. E assim nós fizemos.
E quando saiu o resultado dos exames, o médico falou que ela tinha 2 vesículas e que não poderia operar, né? Porque ela corria risco de morte. E assim a gente foi levando, mas eu achei ruim, achei, mas pelo menos a gente já sabia a causa e como que eu ia, né, em busca de cuidar daquilo. E lembrando que antes de eu descobrir esse probleminha de saúde dela, foi um ano inteiro de idas ao veterinário, internações, gastos, muita correria mesmo, muito tempo dedicado a ela, gente. Foi bem mesmo tumultuado. E o médico pediu para modificar a alimentação dela, tomar umas medicações por algum tempo, que ela ficaria bem. E assim aconteceu, né? Parou as crises e a qualidade dela de vida melhorou. Por isso que eu falo, gente, uma boa alimentação, um gatinho sem rota de fuga, vacinação em dias, é muito importante mesmo. Foi o que eu fiz, eu passei a cuidar mais dela. Quando eu castrei, a ração dela dali em diante foi modificada. E depois de toda essa mudança, ela melhorou bastante, né? E não sentiu mais nada durante bastante tempo. O médico falou também que o tempo de vida dela seria mais curto comparado aos outros gatos, né? A gente ficou assim bem triste quando ficou sabendo, mas a gente quis manter ela segura, fazer tudo o que tinha que ser feito, né, enquanto ela estiver com a gente. E foi, a gente continua fazendo até hoje, tendo sempre esse cuidado com ela. No início eu fiquei bem triste, né? Mas depois ficou tudo bem, porque desde então ela nunca mais sentiu nada, tá muito bem, fazendo a nossa alegria diariamente, né? Minha rabugentinha. Mas devido a todas essas mudanças, né? E a respeito do comportamento da Lola, a Lola é uma gatinha muito companheira, muito inteligente, porém ela não gosta de colo. É do tipo que fica sempre sentada ou deitada ao lado da gente. Mas ela não gosta de que fique passando a mão nela, ela não gosta que a gente fique alisando ela, né? É um gatinho de companhia, só pra ficar do lado ali, não mexendo com ela. E quando a Lola completou 3 anos, ela começou a ficar muito sozinha, devido à minha rotina. Tive a ideia de pegar outro gatinho. Não bastasse ter um, peguei outro, né? Já na mesma hora, depois de 3 anos, né? No início, vi que ela não ia aceitar esse gato. De jeito nenhum, gente. Eu já tava perdendo as esperanças. Foram mais de 3 meses para ela aceitar. Porque ela é do tipo que não aceita nenhum outro bicho. Ela é muito ela e pronto. Ela é muito ciumenta. Ela não aceita dividir o espaço dela de jeito nenhum. Ela é bem rabugentinha mesmo. Mas assim, depois desses 3 meses, hoje eles já brincam juntos, tá bem tranquilo, mas foi bem difícil essa aceitação dela. Agora eu vou falar um pouco sobre o Tutu. Da mesma forma que a Lola chegou até mim, o Tutu também aconteceu a mesma coisa. Ele foi abandonado e em um grupo de Facebook que eu faço parte, né, de bichos abandonados, de ajuda, de gatos, eu vi a fotinha dele, né? E essa mesma moça que me deu a Lola que tinha postado, que era a minha ex-colega de serviço. Ele era bem pequenininho, o Tutu já tinha se tivesse 2 meses assim na época era muito, né? E a essa altura eu já morava em outra cidade. Só para vocês entenderem um pouco melhor, eu morava em Goiânia quando eu adotei a Lola. Depois de um tempo, eu mudei para Brasília, onde a gente mora atualmente, né? Marquei um encontro com a pessoa e um dia, um horário certinho e busquei o Tutu. Acreditem que o Tutu, ele foi muito bonzinho quando eu peguei ele, assim. Adaptou super rápido, a moça até falou, olha, por ele ser bebezinho, ele vai te dar um pouquinho de trabalho, ele vai miar, pode ser que ele mia a noite inteira, precisa de mais um cuidado e tal. Falei, não, tudo bem, tá tranquilo. E não deu, o Tutu não me deu trabalho nenhum,
nenhum mesmo. E assim, até hoje, ele, em relação a conviver com outros bichos, ele é bem tranquilo. Qualquer tipo de bicho, cachorro, gato que colocar junto com ele, ele convive, né? Ele faz amizade mais rápido, ele já gosta de socializar. É dele mesmo, né? Diferente da Lola, ele já gosta de ter contato com outros bichos. E voltando ao Tutu, né? Nós trouxemos ele para cá, para Brasília, né? Quando ele completou 6 meses, eu mandei castrar. Mas antes, eu pedi para o médico veterinário fazer um check-up nele, pois ele tinha sido abandonado, né? E eu não queria cometer o mesmo erro que eu cometi com a Lola, mas também na época eu não tinha condições, né? Porque vocês sabem que consulta em veterinário não é barato. E na época também eu fazia faculdade, né? Pagava aluguel, então minha despesa era bem grande. E não tinha condições de eu fazer isso com a Lola. E com o Tutu já a gente teve que levar ele, né? Já estava mais em condições de levá-lo para fazer um exame no veterinário, né? Na hora de fazer a castração. E assim o médico fez, né? Fez uma bateria de exame e foi aí que ficou constatado que o Tutu tinha um tumor, né? Olha só para vocês verem como que é. E, por sorte, era benigno. O médico perguntou se ele poderia fazer a retirada do tumor junto com a castração para aproveitar a anestesia, né? Porque a gente sabe que a anestesia ela é extremamente prejudicial, não só para os bichos, mas até mesmo para nós seres humanos, né? E eu falei que sim, né? E graças a Deus deu tudo certo. A recuperação dele foi bem tranquila, apesar dele ser bem ativo e fiquei de olho nele para ele não quebrar ponto, porque ele é muito, muito, muito ativo mesmo. Tem bastante energia. E eu tinha muito medo de quebrar ponto e infeccionar, mas assim foi bem tranquila a recuperação dele. E hoje ele encontra-se com 3 anos de idade e, como eu disse anteriormente, o convívio dele melhorou bastante com a Lola, né? Eles se aceitam, fazem companhia um pro outro. Porque antes eu costumava viajar para outra cidade, eu levava a Lola. Agora eu já posso deixar os dois quando eu saio, né? E os dois fazem companhia um pro outro. E, bom, pessoal, essa foi a trajetória da Lola e do Tutu, resumidamente, né? E o melhor de tudo, né, com um final feliz. Apesar dos problemas que eles vieram até mim, mas eu consegui, né, e consigo até hoje contornar essas dificuldades que eles tiveram. E estamos aí, né, na luta para que não ocorra mais esses problemas e sempre mantendo um acompanhamento, né, pelo fato deles já terem tido esse problema antigamente. E é isso. Na verdade, a gente teve um final feliz, né? E tem, porque eles estão vivos, estão aí fazendo nossa alegria. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco, né, mais sobre essa duplinha tão amada. E eu te convido a se inscrever no canal, deixe seu like e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!